A chuva caía fina sobre Londres, respingando nas janelas do pequeno apartamento em Stratford. O relógio na parede marcava 6:30 da manhã, e o cheiro de café recém-passado se espalhava pela cozinha. Lívia mexia distraidamente a colher na xícara, olhando o movimento lento da bebida, como se buscasse ali alguma resposta que nunca vinha. Tom passou rápido, pegando uma fatia de pão e enfiando-a na boca sem olhar para ela. Vestia a gravata apressadamente, o celular já encostado no ouvido. Sim, estarei lá às 9, disse, a voz distante. Não, podemos estender a reunião. Certo, até mais. Desligou sem perceber o olhar dela, sem reparar no silêncio pesado que preenchia o espaço. Volto tarde, acrescentou, como se fosse apenas parte da rotina. Lívia forçou um sorriso que não chegava aos olhos. Tudo bem. Era sempre assim. Palavras automáticas, gestos mecânicos. Um casamento que funcionava como um relógio gasto. Marcava as horas, mas já não tinha vida. Não havia brigas constantes, nem explosões de raiva. Apenas a frieza educada de duas pessoas que já não sabiam por que continuavam juntas. Quando a porta bateu, restou apenas o barulho da chuva. Lívia suspirou, apoiando a cabeça nas mãos. Pensou em como havia mudado sua vida ao deixar o Brasil para morar em Londres com Tom. No início parecia um sonho. O amor, a cidade nova, a promessa de recomeço. Mas os anos passaram e ela percebeu que só ele havia se encaixado na nova vida. Ela, não. Trabalhava como chefe em uma cozinha pequena de um restaurante brasileiro em Hackney. Gostava do que fazia, mas a paixão que um dia incendiara sua alma parecia ter se apagado. Não era só a rotina da cozinha, não era só o casamento. Era algo dentro dela, uma sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. Naquela semana, Nádia, colega de trabalho e amiga mais próxima, havia insistido para que fossem a uma feira de fotografia em Hackney Downs. Vai, Lívia. Faz bem ver coisas novas. Respirar outro ar. Você vive nessa roda viva de restaurante e casa. Precisa de algo que te lembre que existe vida lá fora. Lívia riu, relutante, mas acabou aceitando. Talvez fosse bom. Talvez. A feira estava cheia, mesmo sob o céu nublado. Fotógrafos independentes exibiam seus trabalhos em bancadas improvisadas. Havia música ao vivo e barracas de café fumegante. O ar tinha cheiro de chuva misturado com especiarias e pão fresco. Lívia caminhava devagar, observando as fotos de desconhecidos. Retratos de mulheres idosas com rugas que contavam histórias. Imagens de ruas noturnas molhadas pela chuva. Crianças correndo em campos abertos. Havia algo naqueles olhares capturados que a tocava profundamente. Foi então que viu Serena pela primeira vez. Ela estava de costas, ajeitando uma câmera em frente a uma das tendas. Tinha cabelos castanho escuros presos de forma despretensiosa e usava uma jaqueta verde-oliva gasta, como se já tivesse viajado o mundo com ela. A câmera parecia a extensão natural de suas mãos. Serena se abaixou e clicou. Depois, ergueu o visor para uma senhora que vendia doces típicos. O sorriso da vendedora iluminou o espaço. Lívia não percebeu quando se aproximou. Apenas se viu diante da tenda, observando as fotos expostas. Eram imagens cruas, reais. Mãos calejadas, olhares intensos, vidas comuns transformadas em poesia pela lente. Gosta de fotografia? A voz soou próxima, suave, mas firme. Lívia ergueu o olhar e encontrou os olhos de Serena. Olhos claros, atentos, que pareciam enxergar além da superfície. Eu não entendo muito. Só sinto algo quando vejo, respondeu, meio envergonhada. Serena sorriu de canto. Isso já é mais do que muita gente. Fotografia não é sobre entender, é sobre sentir. Lívia se aproximou mais de uma imagem. Mãos femininas marcadas por pequenas queimaduras, segurando uma colher de madeira sobre uma panela. Essa me lembra, murmurou. É você? Perguntou Serena, surpresa. Lívia riu, nervosa. Não, mas sou chefe. Tenho marcas assim. Sempre me queimo. Então você também conta histórias com as mãos, disse Serena, e havia uma sinceridade tão grande na frase que Lívia se calou, tocada. Conversaram mais alguns minutos, sobre sabores, sobre luz, sobre como ambas acreditavam que detalhes guardavam universos inteiros.
Quando perceberam, já riam como velhas conhecidas. Serena mostrou algumas fotos no visor. Gosto de capturar o que não cabe em palavras. Olha essa, girou a câmera, revelando uma criança molhada de chuva que ria de braços abertos. É linda, sussurrou Lívia. Antes de se despedirem, trocaram perfis no Instagram. Nada demais, apenas a promessa leve de manter contato. Ainda assim, enquanto caminhava de volta, Lívia sentia uma estranha sensação de frescor, como se algo dentro dela tivesse sido despertado. Naquela noite, no restaurante, Nádia percebeu. Tá sorrindo sozinha, amiga. O que foi? Nada, só vi umas fotos bonitas. Fotos bonitas, hein? Nádia arqueou a sobrancelha, maliciosa. Não é isso, não. Era diferente. Uma fotógrafa. Ela vê o mundo de um jeito que, sei lá, mexeu comigo. Nádia pousou a colher. Amiga, você anda triste faz tempo. Talvez o que mexeu com você não foi só a fotógrafa. Talvez foi perceber que ainda dá para sentir alguma coisa. Lívia ficou em silêncio. As palavras da amiga ecoaram como um aviso. Mais tarde, já em casa, deitou ao lado de Tom, que dormia virado para o outro lado da cama. O quarto estava mergulhado no breu. Ela fechou os olhos e pensou no sorriso de Serena, na forma como ela falava de luz e verdade. Uma frase dela retornou como um sussurro. Fotografia não é sobre entender, é sobre sentir. Lívia percebeu que há anos não sentia nada assim. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação estranha para Lívia. Não sabia se era alegria ou apenas alívio, mas o peso no peito parecia menor desde aquele encontro. Talvez fosse só coincidência. Talvez fosse porque fazia tempo que não conhecia alguém que a olhasse de verdade. No restaurante, as horas passavam entre pratos, panelas e pedidos apressados. Mas, de repente, ela se pegava lembrando das imagens da feira. As mãos queimadas, a criança rindo sob a chuva, o olhar de Serena por trás da câmera. Eram memórias pequenas que, inexplicavelmente, iluminavam o dia. Uma tarde, enquanto organizava ingredientes, sentiu o celular vibrar. Era uma notificação no Instagram. Serena havia postado uma foto. Uma rua molhada, reflexos coloridos de neon espelhados no asfalto. A legenda dizia: "Quando a cidade respira depois da chuva." Lívia curtiu quase sem pensar. Segundos depois, recebeu uma mensagem direta. "Você também respira depois da chuva?" Escreveu Serena. Lívia mordeu o lábio, surpresa pela ousadia leve da pergunta. Digitou devagar. "Eu acho que às vezes a gente esquece de respirar, mas hoje eu consegui." O visualizado apareceu quase imediatamente. "Então já valeu meu dia." Ela sentiu o coração acelerar sem motivo aparente. Não havia nada de comprometedor ali, era apenas uma conversa entre duas pessoas. Mas havia algo diferente na forma como Serena dizia as coisas. Direta, mas sem invadir. Íntima, sem ultrapassar limites. As conversas continuaram. Às vezes eram rápidas, entre turnos e correria. Outras vezes se estendiam madrugada adentro. Serena enviava fotos do que via. Mãos pintando um muro em Shoreditch, um gato dormindo em uma escada, uma senhora segurando flores na saída do metrô. "Você vê poesia em tudo", escreveu Lívia em uma noite chuvosa. "Não é poesia. É só atenção. A vida fala o tempo todo. A gente que não escuta." Aquelas palavras a acompanharam durante horas. Lívia começou a reparar mais nas coisas ao redor. No cheiro de pão vindo de uma padaria turca perto de casa, no som da chuva escorrendo pelos telhados, nos detalhes das mãos de seus colegas de cozinha. Sentia como se estivesse despertando de um sono longo. Certa tarde, Serena a convidou para tomar um café no mercado de Broadway. Lívia hesitou. Era apenas uma amiga, claro, mas uma parte dela temia. O que, exatamente? Traição? Não, porque não havia nada além de conversa. Talvez temesse se reconhecer demais naquele espelho que Serena parecia segurar diante dela. No sábado, arriscou. Vestiu uma blusa simples, prendeu o cabelo de forma despretensiosa e pegou o metrô. Ao chegar, viu Serena já sentada em uma mesa ao ar livre, câmera pendurada no pescoço. Ela acenou com um sorriso aberto. "Pensei que não vinha", disse Serena. "Eu quase não vim", admitiu Lívia, rindo de si mesma.
Conversaram sobre viagens, sobre comida brasileira, sobre fotografia. Serena falava com brilho nos olhos, gesticulando de leve, como se tudo fosse importante. E ouvia com a mesma intensidade. Lívia se sentiu vista de uma maneira que fazia tempo que não acontecia. "Você é feliz?" perguntou Serena de repente, sem rodeios. A pergunta pegou Lívia de surpresa. Tomou um gole de café, tentando ganhar tempo. "Eu não sei. Eu cumpro tudo o que preciso cumprir. Trabalho, casa, casamento. Mas feliz? Acho que não lembro como é." Serena encarou, séria, mas sem julgamento. Às vezes, a vida não pede que a gente seja feliz o tempo todo. Só pede que a gente seja sincera. A frase ficou ecoando. Lívia engoliu em seco, sentindo um nó na garganta. Queria responder, mas não encontrou palavras. Serena mudou de assunto com naturalidade, sem pressionar. Essa delicadeza só aumentou a confiança que começava a crescer entre elas. Os encontros se repetiram, sempre com um ar leve, quase cúmplice. Serena lhe mostrava exposições, pequenos cafés escondidos em ruas estreitas, parques onde a luz da tarde criava desenhos no gramado. Para Lívia, cada saída era como abrir uma janela em um quarto antes abafado. Nádia, claro, percebeu a mudança. "Você anda diferente. Até o molho que você faz parece mais vivo." "Besteira", respondeu Lívia, mas corava sem jeito. "Não é besteira. É como se você tivesse lembrado de que existe cor fora da cozinha." Nádia a encarou firme. "Mas cuidado, amiga. Você ainda é casada. Não digo que não pode ter amigos, pelo amor de Deus. Só digo que é preciso entender o que você sente, para não se enganar." As palavras a fizeram refletir. Não havia traição, não havia sequer contato físico além de abraços de despedida. Mas, dentro dela, algo se movia. Algo que não tinha a ver apenas com Serena, e sim com ela mesma. Serena era só o espelho que revelava o vazio. Naquela noite, ao deitar-se ao lado de Tom, percebeu o abismo entre eles. Ele rolava notícias no celular, desligou o abajur e virou-se para dormir sem sequer perguntar sobre o dia dela. Não era maldade, não era desamor evidente. Era indiferença. Lívia ficou olhando o teto escuro. Lembrou-se da pergunta de Serena: "Você é feliz?" A resposta doía porque já não podia mais se enganar. Virou-se para o lado, fechou os olhos e deixou que uma lágrima solitária escorresse. Não era traição o que a corroía. Era ausência de vida dentro de um casamento que já não existia, embora ambos ainda dividissem o mesmo teto. No fundo, sabia que estava chegando o momento em que precisaria escolher entre permanecer na segurança de um lar sem amor ou enfrentar o desconhecido de recomeçar. E, pela primeira vez em anos, a segunda opção parecia menos assustadora. O inverno em Londres parecia mais cinzento do que nunca. A cidade se vestia de névoa e os dias passavam como se fossem todos iguais. Mas, dentro de Lívia, havia uma inquietação que não combinava com a monotonia do céu. Era como se algo tivesse sido aceso e agora queimasse devagar, pedindo espaço. As conversas com Serena tinham se tornado parte de sua rotina. Não passava um dia sem que trocassem ao menos uma mensagem. Às vezes era só uma foto enviada por Serena. Gotas de chuva escorrendo por uma janela, uma criança correndo no parque, uma mulher com flores nos cabelos. Outras vezes, conversavam sobre coisas profundas, sobre escolhas, sobre medo, sobre o que significa recomeçar. Numa noite gelada, encontrarão-se em um café pequeno perto da estação de Angel. As paredes eram cobertas por livros, e o cheiro de café moído aquecia o espaço. Serena chegou primeiro, sentada perto da janela, a câmera pousada sobre a mesa como se fosse sua companheira inseparável. Quando Lívia entrou, sentiu o coração disparar de uma forma que já não conseguia disfarçar. Não era apenas amizade, ela sabia. Era algo mais intenso, embora ainda não tivesse forma. "Você demorou", disse Serena, sorrindo. A galeria estava silenciosa. Apenas o som baixo de uma música instrumental preenchia o ar. Nas paredes, fotografias em preto e branco capturavam gestos cotidianos transformados em poesia visual. Mãos entrelaçadas, olhares distraídos, ruas desertas ao amanhecer. Cada imagem parecia carregar um pedaço de sentimento que só Helena conseguia traduzir. E então ela apareceu.
Helena, com o cabelo preso de forma descuidada e um vestido simples que a tornava ainda mais radiante, estava conversando com um visitante. Quando seus olhos se levantaram e encontraram os de Clara, o tempo pareceu parar. Nenhuma palavra foi necessária. O choque da presença, o reencontro dos olhares, já dizia tudo. Clara. Helena sussurrou, como se não acreditasse. Clara sorriu, tímida, quase trêmula. Eu não sabia que teria uma exposição. Está tudo tão lindo. Helena terminou rapidamente a conversa com o visitante e caminhou até ela. Cada passo era um misto de nervosismo e alegria, como se estivesse atravessando um abismo. Quando parou diante de Clara, respirou fundo. Eu não sabia se algum dia te veria de novo. Eu também não, respondeu Clara, com a voz embargada. Mas, acho que eu precisava te ver aqui. O resto da noite se desenrolou como um sonho. Helena mostrou suas obras, mas os olhos de ambas raramente se desprendiam uma da outra. O mundo à volta parecia desaparecer, reduzido a um ruído distante. Quando a exposição terminou e os últimos visitantes foram embora, Helena convidou Clara para ficar. Foram para um café próximo, pequeno e acolhedor. Sentaram-se em uma mesa no canto, onde a luz amarelada e a música suave criavam uma intimidade quase palpável. Você parece diferente, disse Helena, observando Clara com ternura. Mais leve, mais você mesma. Clara sorriu, mas seus olhos marejaram. Foi difícil, mas eu precisava dessa liberdade. Eu precisava descobrir quem eu era de verdade, sem máscaras, sem obrigações. Helena estendeu a mão sobre a mesa, hesitante. Clara não recuou. Seus dedos se encontraram, entrelaçando-se com a naturalidade de quem já se conhecia de outras vidas. Eu nunca deixei de pensar em você, confessou Helena, a voz baixa, quase um segredo. Havia dias em que eu fechava os olhos e me perguntava se algum dia teria coragem de dizer o quanto você significava para mim. Clara sentiu o coração disparar. Não havia mais barreiras, nem amarras, nem culpas. Apenas a verdade. Eu também pensei em você todos os dias. Era como se algo estivesse sempre me chamando de volta. Como se houvesse um lugar dentro de mim que só você podia preencher. O silêncio que se seguiu foi intenso, carregado de emoção. Não precisavam de mais palavras. Quando Helena se aproximou, Clara não hesitou. O primeiro beijo foi suave, como se ambas testassem o terreno, temendo quebrar a delicadeza do momento. Mas logo a paixão, contida por tanto tempo, transbordou. Os lábios se encontraram com urgência, com desejo, com a certeza de que era ali que pertenciam. O café, as paredes, as luzes, tudo desapareceu. Existiam apenas elas, finalmente inteiras uma na outra. Mais tarde, caminhando pela rua, as mãos entrelaçadas, Clara riu entre lágrimas. Parece que eu esperei a vida inteira por isso. Helena beijou sua testa com doçura. E eu a minha. Mas talvez fosse preciso o tempo, o silêncio, a dor, para que a gente se encontrasse assim, livres. Naquela noite, nenhuma das duas quis se despedir. Foram para o apartamento de Helena, onde as horas correram como se fossem minutos. Conversaram, riram, choraram, e se amaram com a intensidade de quem sabia que o desejo nunca mais precisava se esconder. Para Clara, era como renascer. Para Helena, como finalmente chegar em casa. E assim, entre risos e promessas sussurradas no escuro, descobriram que o amor, quando encontra espaço para florescer sem medo, é a coisa mais bonita e verdadeira que pode existir. A chuva tinha cessado na manhã seguinte, deixando Londres coberta por um véu de luz cinzenta e umidade. As ruas molhadas refletiam como espelhos imperfeitos, e dentro do pequeno apartamento de Helena, o silêncio tinha o peso de um novo começo. Clara estava ali, deitada ao lado dela, com os olhos ainda fechados, respirando suavemente, como se cada expiração fosse a promessa de um futuro possível. Helena, sentada na beira da cama, observava aquela cena com um nó no peito. Por muito tempo sonhara em sentir-se viva, desejada, amada de forma inteira. E agora que isso estava diante dela, havia também o medo. O medo do que deixava para trás, do julgamento, das consequências. Mas quando Clara abriu os olhos e sorriu, um sorriso desarmado, luminoso, tudo se silenciou dentro de Helena. Não importava mais o peso das convenções, nem as vozes externas que ecoariam.
O que importava era aquele instante, duas mulheres que se encontraram na imensidão de uma cidade que tantas vezes parecia indiferente. Você está arrependida? Clara perguntou, a voz rouca pela manhã, mas cheia de sinceridade. Helena demorou a responder. Passou os dedos pelo lençol, como se buscasse nele as palavras certas. Não, respondeu enfim, firme, quase surpresa com sua própria coragem. Estou assustada, mas não arrependida. Clara se ergueu, aproximou-se e segurou o rosto dela com delicadeza. Então não temos por que voltar atrás. Nada do que sentimos é errado. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não havia apenas desejo, mas uma espécie de consagração. Helena sentiu que, pela primeira vez, entregava-se inteira, sem reservas. E foi nesse instante que soube, já não havia retorno. Nos dias seguintes, a vida começou a se transformar. Helena teve conversas difíceis, lágrimas contidas diante do marido que não compreendia como a solidão podia habitar um casamento inteiro. Ela não entrou em detalhes, mas falou de verdades internas que não podiam mais ser negadas. A separação não foi simples, tampouco rápida, mas foi necessária. Cada passo trazia dor e também uma estranha sensação de libertação. Clara esteve ao seu lado, não como um escape, mas como um apoio firme. Não apressou nada, não exigiu promessas impossíveis. Apenas caminhou junto. Nos intervalos entre os compromissos e os silêncios pesados, havia também momentos de leveza. Fotografias que Clara mostrava, histórias que escrevia, cafés compartilhados em esquinas escondidas de Londres. Helena descobria em cada detalhe uma vida que não conhecia. Uma vida que pulsava em cores, que respirava arte, que não se contentava com metades. Com o tempo, os olhares das duas deixaram de ser escondidos. As mãos, antes discretas, encontravam-se em público com naturalidade. Helena passou a ouvir cochichos, sentir julgamentos, mas ao mesmo tempo descobriu uma rede de acolhimento inesperada. Amigos que celebraram sua coragem, vizinhos que sorriram em aprovação silenciosa. Uma noite, já meses depois da decisão final, Helena e Clara caminharam até a beira do Tâmisa. A cidade iluminava-se em reflexos dourados, e o vento frio trazia um arrepio bom. Clara parou, segurou a mão dela e disse: "Você sabe que ainda temos muito a enfrentar, não sabe?" "Eu sei", respondeu Helena, olhando para o rio como quem olha para o futuro. "Mas também sei que nunca mais quero enfrentar nada sem você." Clara sorriu, um sorriso que parecia iluminar até as sombras mais densas. "Então estamos prontas." E naquele instante, o mundo pareceu se alinhar. Não importava se o caminho seria árduo, cheio de pedras e dúvidas. Importava apenas que haviam se encontrado, que tinham escolhido a si mesmas, e uma a outra. Helena, que durante tantos anos viverá uma vida silenciosa, agora sentia-se finalmente desperta. E Clara, com sua sensibilidade de fotógrafa, parecia ter registrado não apenas imagens, mas a própria essência desse amor. A transformação que acontece quando duas almas, destinadas a se encontrar, enfim se permitem viver plenamente. E assim, entre abraços, beijos roubados e passos firmes rumo ao desconhecido, Helena e Clara seguiram. Não como fuga, mas como afirmação. Não como transgressão, mas como verdade. Porque, no fim, era apenas isso: duas mulheres que decidiram se amar. E decidiram, sobretudo, viver.